Olá a todos, estou feliz por vê-los em meu canal. Inscreva-se e dê um like abaixo do vídeo. Uma menina comprou uma caixa esculpida em um mercado de pulgas. Quando seu pai a viu, ficou branco como um lençol. O mercado de pulgas não era particularmente popular. É nas grandes cidades que você pode encontrar uma raridade no mercado de pulgas. E o mais importante é que lá há conhecedores. Aqui, em uma cidade pequena, essas coisas eram avaliadas como o lixo e o maltrapilho. E podemos nos perguntar o que fazem todas essas pessoas que, nos fins de semana, são um pouco diferentes do mercado geral, colocando seus produtos despretensiosos na grama, em pratos de papelão. Ferros velhos, do tipo que era aquecido com carvão, samovares não menos velhos, ferramentas de jardim enferrujadas, castiçais, decorações de interiores e assim por diante. Às vezes, Vitória chegava ao bazar e se virava para dar uma olhada e ver o que estava à venda. Mas somente uma vez ela se sentiu tentada ao ver uma peça de joalheria. Um broche manchado, outrora de ouro, com pedras vermelhas que mostravam outras cores quando se girava o broche. Ele havia custado 1 centavo e agora estava em seu guarda-roupa. Vitória não se atreveu a usá-lo, seus companheiros curvaram os lábios dizendo que era uma escolha estranha. Dessa vez, Vitória foi ao mercado para comprar flores. Seu pai permitia que ela mexesse no pequeno jardim o quanto quisesse. E ela não era boba quando se tratava de fazer composições. Ela já havia plantado e protegido com segurança pequenas tujas. E agora a garota esperava comprar rosas baratas e plantá-las, por assim dizer, no primeiro plano. Como seria bom sentar-se aqui daqui a alguns anos, nos dias quentes de verão, e sentir os sabores autênticos do sul. Como ela e o pai raramente podiam viajar, eles deveriam transformar o jardim em um paraíso. Vitória percebeu isso imediatamente. A caixa branca estava ao lado de algumas ferramentas de serralheria, com seus entalhes delicados se destacando contra sua textura áspera. A garota se sentou e a pegou em suas mãos. As paredes da caixa pareciam um emaranhado de videiras com folhas e tempestades habilmente esculpidas, e na tampa havia o desenho de uma águia abrindo as asas. Era feita de osso, disse o jovem vendedor. Ele estava mal vestido e dava a impressão de um homem que não sabia ler bem, se é que sabia ler. Ele provavelmente viaja pelos vilarejos. Os idosos morrem, os herdeiros vendem suas casas, antes disso, abutres como esse voam para as cabanas dos órfãos. Eles compram ícones, bordados, tudo o que é incomum, o original, para revender mais tarde. Vitória não duvidava que a caixa fosse cara, ela não tinha dinheiro para comprá-la, mas mesmo assim perguntou, não sem timidez. Quanto custa? O tio estreitou os olhos. Ela vai dar dinheiro? E Vitória percebeu que isso dependia dela. Há muito tempo ela havia criado uma regra para si mesma e se lhe dessem algo por muito menos do que o preço real, ela teria que aceitar. Portanto, o próprio destino queria que ela o possuísse. A garota deu 1000, percebeu que dessa vez as rosas estavam sorrindo para ela e acenando com a mão, ou mais precisamente com um galho, mas ainda assim ela estava voltando para casa, carregada de um tesouro. Quem quer que tivesse esculpido o desenho na caixa havia trabalhado muito nele. Algumas coisas parecem ter vida própria. Essa é uma delas. De um ponto de vista prático, a caixa não era boa nem ruim. Era muito pequena para guardar chaves, por exemplo. E muito cara para as bijuterias baratas de Vitória. Exceto pelo broche. Em casa, Vitória tirou o broche, admirou o conjunto de pedras vermelhas, cujo tom era um pouco sinistro, e colocou as joias na caixa. Era um encaixe perfeito. Meu pai só chegou à noite, ele também trabalhava nos fins de semana. Na cozinha, sob a tampa, ele estava esperando por eles, e Vitória estava comendo shawarma, ainda quente. E a menina estava deitada no sofá de seu quarto. De bruços, coberta de livros, ela estava se preparando para o seminário de amanhã. Antes de lavar as mãos, seu pai olhou para ela. Onde estão as rosas? Ela se lembrava de todos os detalhes de sua vida. Naturalmente, ela agora esperava ver arbustos recém-plantados no jardim da frente. Vitória se levantou facilmente, abriu um armário, colocou uma caixa na palma da mão e a estendeu para o pai.
Aqui. Não pude resistir. Ela virou a compra para um lado e para o outro e não olhou imediatamente para o pai. E quando ele finalmente olhou para cima para avaliar a impressão, quase deixou cair a coisa. Você está completamente branco. Está doente? Com seu coração? Várias vezes, na memória de Vitória, seu pai havia se queixado de uma dor aguda na lateral do corpo. E quando ela queria chamar uma ambulância, ele pedia: vamos esperar um pouco, talvez isso passe. E depois de um tempo, a dor desaparecia. Tony sabia o quanto sua filha temia ficar sozinha. Afinal de contas, eles não tinham ninguém além um do outro. Mas agora ele havia se esquecido de tudo isso. Ele nem mesmo disse "me dê", ele simplesmente pegou a caixa das mãos de Vitória. Ele a virou. E pressionou uma protuberância que Vitória, se estivesse prestando atenção, teria considerado um detalhe do padrão. E então a garota não acreditou em seus olhos. No fundo da caixa havia outra tampa que, obedecendo a algum mecanismo secreto, se abria ligeiramente. E quando seu pai a abriu, ambos viram um pequeno pedaço de papel amarelado, dobrado várias vezes. Antes que Vitória pudesse sequer piscar, seu pai o desdobrou, ou a garota não podia imaginar que dedos ásperos pudessem agir tão rapidamente, ao mesmo tempo, com tanta delicadeza. Era como se seu pai tivesse deixado a lâmina se desenrolar em suas mãos. Vitória saiu correndo de trás do ombro dele. Ambos viram que a folha mostrava uma tenda de circo primitiva, mas reconhecível. E, na parte inferior, em uma caligrafia oblíqua e esvoaçante, escrita em algarismos, a data. E a mesma assinatura voadora. Você sabe o que isso significa? O homem olhou para Vitória. A garota encolheu os ombros, perplexa, e sorriu levemente. Significa que há 4 anos sua mãe ainda estava viva. Acho que este é o lugar mais assustador do mundo, disse Lucy com convicção. Eles se deitaram com as cabeças juntas em seu lugar preferido, onde não seriam facilmente descobertos. Havia um riacho de águas cristalinas, mas as crianças o chamavam orgulhosamente de rio. Havia uma floresta ao redor, e as margens do riacho eram bastante íngremes. Somente aqui havia uma espécie de depressão. Uma velha árvore ainda estava de pé na borda, mas suas raízes já estavam nuas. E entre elas as crianças haviam feito um abrigo, uma espécie de tenda ou caverna. Tony sabia que Lucy gostava de histórias de terror. Não era de se admirar, considerando onde ela morava. Ela havia começado a frequentar a escola este ano e, até então, havia sido educada em casa. As outras crianças não acreditaram quando ela apareceu em sua classe, que todos esses anos ela morou perto deles, mas não apareceu para a aula. No entanto, Lucy não parecia nem um pouco doente. Ela era uma garota normal, mas mais bonita do que as outras. Imediatamente, ela foi alvo da inveja de todos, da inveja do mundo. Ela havia reduzido sua pena escolar em alguns anos. A única excelente, Selena, que, antes do aparecimento da nova garota, estava na classe como no conto de fadas e todas as mais bonitas, e todas as mais inteligentes, esperava que Lucy ficasse muito atrás de todas elas em seus estudos. Seria bom se a nova garota se revelasse um verdadeiro Mowgli, e todos riram de suas respostas. Expectativas em vão. Descobriu-se que Lucy é bem-sucedida em todas as matérias, e em biologia e inglês ela é uma verdadeira estrela. Aparentemente, falar em um idioma estrangeiro não exige esforço algum. Quanto à biologia, quando Lucy respondia à aula, às vezes se o empolgava, entrava em um raciocínio tal que as crianças não conseguiam entender, mas apenas o professor. Não é de se admirar, disse Austin certa vez, sorrindo melancolicamente o tempo todo em que Lucy falava, com tal avó. Sim, Lucy foi criada não por seu pai e sua mãe, nem mesmo por uma mãe como os outros meninos, mas por sua avó. Mas a velha senhora não era fácil. Ela não era apenas uma médica com alguns títulos e listras, mas Julia era diretora do hospital local. O que era motivo de lendas e rumores. Os mais antigos contavam que havia apenas alguns prédios para pacientes com tuberculose, longe da aldeia, praticamente no meio da floresta. Algumas das mulheres locais trabalhavam lá como empregadas.
Elas traziam secretamente para casa garrafas de coulmis espumantes salobres e se agarravam a seus empregos, porque eram alimentadas lá e recebiam alguns subsídios. Na década de 1990, o hospital deixou de existir, e sabe-se lá onde foram parar as pessoas que foram tratadas lá. Alguns anos depois, Julia e alguns assistentes vieram para cá, e o hospital ganhou uma nova vida. Os 2 prédios foram reformados, e logo se soube que havia pessoas com problemas mentais aqui. Pior ainda. Pessoas que ninguém queria. Sem teto, marginalizados. As pessoas ficaram indignadas e até formaram um movimento para impedir que esse projeto se concretizasse. Seria melhor abrir uma colônia para menores, como eles pretendiam fazer no início. E os cães? Eles fugirão do hospital, vagarão pelo vilarejo, espalharão várias doenças ou até matarão alguém. Escrevemos uma carta para a região e até para Moscou. Mas Julia não deu atenção a isso, pois deve ter patrocinadores fortes. Nenhum dos habitantes locais sequer reconheceu quando o hospital estava cheio de pacientes. Nenhum deles havia saído da cerca de pedra, e teria sido preciso muito esforço para ver alguém. Os funcionários de Julia também eram exclusivamente de sua própria equipe. Ela não levou nenhum dos moradores do vilarejo com ela, mesmo que eles perguntassem, mesmo por curiosidade. Passou um bom tempo. E, ao lado dos prédios, começou a ser construído todo um complexo de casas de hóspedes de um andar, uma cafeteria e uma pequena piscina. Até mesmo um parque foi construído. E pessoas ricas começaram a vir para cá. Para os habitantes locais, foi como um raio, o que eles haviam esquecido aqui. Por melhor que fosse o canto organizado pela professora, ainda assim seus pacientes eram tão ricos que cada um deles poderia comprar uma mansão como essa e mais algumas como essa. Por que eles não descansam em algum lugar nas Maldivas ou na Suíça? A névoa se dissipou um pouco quando se soube que não apenas as pessoas ricas vêm para cá, mas também aquelas que têm parentes com problemas mentais. Eles não tratam as pessoas assim no exterior, disse uma senhora que estava entediada quando chegou ao vilarejo. Julia é uma espécie de mágica. Minha irmã mal falava, não reconhecia ninguém, e eu a estou levando daqui para uma pessoa normal. Posso marcar uma consulta? Perguntou um dos habitantes locais de forma ingênua. Havia alguns problemas aqui também. Algumas pessoas bebem demais, outras batem em suas esposas e não conseguem parar, e Verônica é chamada de louca porque faz birra a cada 5 minutos. Mas Julia disse isso como se estivesse falando sério. Eu não vejo recepções. Mas então, como você conseguiu todos esses pacientes? Desculpe. Não estamos bem, Verônica explicou a seus compatriotas, não posso pagar o quanto vocês pedem. A outra opção, perder completamente a cabeça e mastigar a rata. Então ficaremos bem, mas eles não nos colocarão em chalés, eles nos trancarão em enfermarias. Talvez alguém consiga uma corrente mais grossa e uma tigela maior. O fato de Julia ter uma neta surgiu do nada. A professora ligou para o diretor da escola e pediu para matricular a menina na 6ª série. O diretor não fez objeções até que se descobriu que a menina não tinha nenhum outro documento além de uma certidão de nascimento. Lucy nunca tinha ido à escola. O diretor ficou atônito. Mas como pode ser isso? É a primeira vez que me deparo com um caso assim. Talvez a criança não possa ir para uma escola normal, ela precisa de uma escola especial? Quando Julia começou a falar, seu tom era tal que a diretora se sentiu como uma aluna da 1ª série. Há alguns anos, minha filha e meu genro morreram tragicamente. Lucy é minha única neta, e tive dificuldade em deixá-la ir. Eu mesmo a ensinei. Se você acha que meu conhecimento não é suficiente para ajudá-la a dominar o currículo da 5ª série, o que você está fazendo? O que você está fazendo? E diretor da Zalobizila, você acabou de entender, eu tenho que formalizar tudo isso documentado. Vou ligar para o escritório do distrito. Ligue para eles, disse Julia. O assunto foi resolvido instantaneamente, e a diretora ficou surpresa. Sem obstáculos, sem atrasos. Os professores também estavam atentos, especialmente a professora da classe. De que outra forma Lucy se encaixaria?
Mas, mesmo assim, tudo correu bem. Lucy não se comportava como uma revista, nem como a neta de uma celebridade. Ela fazia o dever de casa para seus colegas, jogava de bom grado os mesmos jogos que os meninos, comia sem capricho na cantina da escola, de gota em gota. O único passatempo que a diferenciava dos demais meninos era seu gosto por histórias de terror. Sua imaginação era como um fogão aceso, e o combustível fornecia tudo, desde histórias infantis como A Mesinha de Cabeceira Amarela ou A Mão Negra até romances de Stephen King, que Lucy lia com avidez. Com base nisso, ela se tornou amiga de Tony. As meninas de sua classe tinham hobbies muito diferentes. Lucy levava livros para o garoto ou lhe contava o que havia lido, e ele lhe mostrava os lugares da vizinhança sobre os quais os habitantes locais contavam lendas. Os dois encontraram esse lugar, entre as raízes de um velho abeto. Era feriado de verão e Tony estava sozinho, e Lucy podia ficar fora até tarde da noite. E agora ela ia lhe contar sobre o lugar mais assustador do mundo. Tony já tinha ouvido muitas histórias assustadoras de sua amiga. Ela lhe contou sobre o castelo do Drácula e a assustadora caverna de Cachula, onde animais e até pessoas eram sacrificados. E então? Você pode imaginar, Lucy estava passando o dedo pela areia, desenhando espirais na areia. Tudo começou no século XIII. Um abade chamado Henry, enviado à Terra Santa pelo rei da Boêmia, trouxe terra do Gólgota. E ele a espalhou no cemitério de sua abadia. Depois disso, todos que moravam nas proximidades queriam ser enterrados lá. Depois, houve epidemias de peste e, na Idade Média, as pessoas estavam sempre brigando. De qualquer forma, com o passar do tempo, o cemitério ficou enorme. No início do século XV, construíram uma bela e grande catedral e fizeram um túmulo perto dela. E um monge meio cego começou a desenterrar os restos mortais das pessoas de seus túmulos e a colocar os ossos nesse túmulo. Séculos depois, o mosteiro foi fechado e o terreno foi comprado por uma família rica. E os novos proprietários contrataram um escultor para fazer algo bonito com as pilhas de ossos. Foi assim que eles criaram esse lugar chamado ossuário. Você pode imaginar, há pilhas inteiras deles. E até mesmo o enorme lustre pendurado no teto é feito de ossos e crânios. Seria difícil passar uma noite lá? Você já esteve lá e viu tudo? Perguntou Tony. Não, suspirou Lucy, eles ainda não me levaram a nenhum lugar no exterior. Foi minha avó. Ela me trouxe todo tipo de coisas de lá. E uma caixa de joias feita de osso. Não de osso humano, é claro. Não sei de quem. E se você não contar a ninguém, eu vou. Houve uma pausa no ar por alguns instantes. Quando foi que eu falei demais? O tom de Tony deixou claro que ele estava prestes a se ofender. Então, amanhã eu lhe mostrarei um segredo. Um segredo que ninguém saberá, exceto você e eu. E Lucy não se deixou enganar. Tony costumava encontrá-la perto da cerca do hospital. E a garota não tinha paciência para esperar que eles se afastassem. Ela pegou uma caixa finamente esculpida e a estendeu para a amiga. Tente descobrir o segredo você mesmo. Tony a examinou lentamente, tentando descobrir do que Lucy estava falando. O artesão desconhecido havia dedicado muito tempo ao seu trabalho. Cada folha, cada baga de uva havia sido finalizada com tanta precisão e fidelidade. E a ave de rapina na tampa parecia estar olhando-o diretamente nos olhos. O garoto abriu a caixa e ela estava vazia. Ele deu de ombros e a entregou para Lucy, dizendo: desisto. Eu também não percebi logo de cara, disse ela, consoladora, veja. Ela virou a caixa de ossos. Aqui neste cacho de uvas que pressiona, convexo e... Uma segunda tampa se abriu e, embaixo, havia um espaço muito pequeno. Tony ficou desapontado. E daí? Aqui não se pode esconder nada de útil. Posso imaginar, disse Lucy, pensativa, para que serve e o que tem aqui dentro. Talvez alguma senhora tenha guardado um anel de diamante aqui. Ou talvez fosse um lugar para guardar veneno dos outros. Essa caixa é uma antiguidade? Perguntou Tony sobriamente. Veja, ela tem a data em que foi feita?
Talvez tenha sido esculpida ontem para ser vendida aos turistas. Mas Lucy balançou a cabeça com tanta convicção que teve certeza do destino misterioso da caixa. Mas vendo que sua amiga não compartilhava de seu fascínio, ela desviou a conversa e não mencionou a caixa novamente. O tempo passou como na juventude, o ano letivo parece interminável, e depois o slam e as férias de verão. E você já está na 7ª, 8ª, 9ª série. Aqueles que previram que a clínica Julia Stepanovna não duraria muito no final, que não se livraria imediatamente da oncologia e nem mesmo faria uma nova ocarobonita, todas essas pessoas calcularam mal. Não, o número de pacientes não diminuiu. Não, o número de pacientes não aumentou, mas, aparentemente, aqueles que foram tratados aqui foram cuidadosamente selecionados não apenas pelo diagnóstico, mas também pelo nível de renda. O mesmo acontecia com os habitantes dos chalés. Ainda era de se perguntar por que o professor, além disso, continuava a manter um mendigo no corpo, que de tempos em tempos trazia várias pessoas marginalizadas. As pessoas perderam o interesse na clínica isolada ao lado. Nem para conseguir um emprego lá, nem no patrocínio, o professor não era visto. Esperava-se que ela alocasse algum dinheiro para o bem comum, ou seja, que a Casa da Cultura ajudasse a consertar ou que comprasse presentes para as crianças da escola no ano novo. Mas quando ela gentilmente insinuou para Júlia, disse que toda a renda da clínica para 1 centavo vai para o desenvolvimento científico, portanto, não é caridade. E, com o tempo, as pessoas como que riscaram o vizinho hostil de sua vida. Deixe-o fazer o que quiser com seus psicopatas. Bem, pelo menos não é uma usina metalúrgica, não envenena a natureza. Deixe-o fazer o que quiser. Lucy ainda era a primeira em sua aula de biologia, e tinha cada vez menos minutos livres. Sua avó estava envolvendo-a em seu trabalho e, ao que tudo indicava, estava se preparando para torná-la sua sucessora. Os professores adultos e alguns de seus pais achavam que o futuro de Lucy estava garantido. Somente Tony sabia que a garota não estava feliz. A vovó decidiu tudo para mim, disse Lucy com tristeza. E eu vou ter que ficar aqui sentada sem dizer uma palavra, me formar no ensino médio por correspondência e depois trabalhar para ela. E não posso argumentar de jeito nenhum. Acho que a vovó me trata como uma de suas pacientes. E você sabe, há alguns personagens assustadores ali. Como o quê? Tony colocou a bolsa de Lucy em sua outra mão. Ele a encontraria no portão do hospital e a acompanharia depois da escola. Ele tinha que fazer um círculo decente para fazer isso, mas eles não tinham outra chance de socializar. O tempo de Lucy era apertado. Eles são do tipo que a vovó manteve trancados no início e depois os deixou sair. E acho que agora vamos tê-los para sempre. Gente boa. Digamos que a vovó tem um ajudante. Eu realmente não sei qual é o nome dele. Se eu perguntar à vovó, tenho certeza de que ela me perguntará e por quê. Eu mesmo o apelidei de Cal. Lick é um nome sombrio. É como o grito de um corvo. Tony, isso não é um homem, é um guarda-roupa com barba. Ele deve ter mais de 1,80 metros de altura. O que ele está fazendo aqui? Para que você precisa dele? Bem, e ele é um zelador, um vigia. À noite, ele dorme nessa cabine perto da porta. Sinceramente, se eu quiser sair à noite, prefiro pular o portão do que passar por ele. E ele também tem um cachorro. Que tipo de cachorro? Interrompeu Tony. Ele gostava de cachorros. Não sei. Ele parece um cachorro gordo com orelhas de abano. Mas de raça pura, é claro. Sua avó lhe trouxe um filhote. E a outra que temos é a Jéssica. Ela é uma garota normal. Ela é legal. Ela também costumava ficar presa. Depois a soltaram, eu acho, porque não podiam mais mantê-la lá dentro, ela morreria. Ela é magra, magra, você não pode imaginar, só ossos. Ela parece uma dançarina. E ela tem visões. No começo, achei que ela era louca, como aquelas vítimas psíquicas. Você sabe, aquelas que sussurram no mar oceânico, na ilha Buian, há uma tábua, embaixo da tábua há um desejo.
Tony não aguentou mais e começou a rir. Não, Lucy agarrou seu braço, ela já previu algumas vezes com precisão. Ela disse a uma das pacientes da minha avó que era perda de tempo tratá-la, que ela não viveria para ver a queda de qualquer maneira. E, com certeza, no final de agosto ligaram para a avó dela para dizer que ela havia morrido. Algo aconteceu com um coágulo de sangue. Na segunda vez que tivemos uma sala de jantar aberta, quando estava quente, todos gostavam de se reunir lá. E essa tia estava tomando chá e disse, pensativa, e amanhã não vai ser assim. E, à noite, houve um incêndio e a sala de jantar pegou fogo. Talvez ela tenha começado o incêndio? Não, havia uma cozinha de madeira ao lado, a fiação sofreu um curto-circuito e a casa pegou fogo, e a cantina pegou fogo por causa disso. Mas sabe o que é realmente assustador? Você pode ver Jéssica onde ela não está. O que você acha? Tony até fez uma pausa. Eu a vi em meu quarto uma vez, disse Lucy com firmeza, sabendo que Tony não tinha motivos para não acreditar nela. Ele sempre acreditou nela, mesmo sabendo que ela tinha uma imaginação fértil, você imagina. É noite, estou dormindo, é claro. A janela está fechada, a porta, é claro. Vovó é rigorosa com isso. Ela me ensinou desde pequena a trancar a porta. Temos muitas pessoas morando aqui, e elas são diferentes. De repente, acordo em meu sono com uma espécie de medo, uma sensação de que há alguém no quarto. E lá está Jéssica no canto mais escuro, sentada em uma cadeira. Sua perna está levantada. Com sua saia longa. Moletom com mangas. Ela sempre se veste assim para que você não perceba. Como ela é magra. Eu me sentei, você sabe, e amassando o lençol, com tanto medo. Não sei como me proteger dela. E ela me disse, saia daqui. E eu percebo que não pode ser, mas é. Tony olhou para sua amiga com simpatia. Ele não acreditava 100% nela, era inacreditável, mas Lucy lhe contou o que havia causado sua angústia e ele não pôde deixar de sentir pena dela. Então, lá estávamos nós, Jéssica e eu, conversando. Ela é uma senhora bem normal, no entanto. E, no dia seguinte, eu lhe contei como ela veio me ver à noite. E ela me olhou nos olhos e disse, eu lhe disse a verdade. Lucy, vamos lá, de verdade. Era o empurrãozinho do destino que o Tony estava esperando. Ainda temos um último ano de escola. E que se dane. Estamos indo para a faculdade. Somos adultos. Não importa se vão deixar você ir ou não. Quando você tiver 18 anos, poderá decidir por si mesmo. Eu não quis dizer isso, é claro. Mas, basicamente, você está se casando comigo. E então você será minha responsabilidade, não da vovó. Seu coração nunca havia batido tanto quanto naqueles momentos em que ela estava esperando a resposta para aquela pergunta. Mas Lucy nem sequer parecia notar. Era como se ela tratasse o casamento deles como se fosse uma questão natural e resolvida. Ela apenas suspirou. Vou falar com a vovó. Mas a expressão em seu rosto e o movimento de suas sobrancelhas diziam que ela não esperava que nada de bom resultasse da conversa. Toda a 11ª série passou sob o signo de que Lucy iria contar a Julia sobre sua decisão, e ela se acovardou no último momento. Quando a conversa finalmente aconteceu, houve uma tempestade como Lucy não se lembrava em toda a sua vida. No início, Julia simplesmente a interrompeu. Não. É impossível. Por que não? Lucy conhecia o temperamento de sua avó e, até a última tentativa de provocar explosões, disse, eu amo Tony, não preciso de mais ninguém. O que há de tão estranho em nos casarmos? E eu também quero estudar em tempo integral. Nós vamos embora. Depois, talvez eu volte. Talvez eu volte. Você não vai se casar com ninguém, e vai trabalhar aqui, a avó falou naquele tom, como se Lucy fosse um cachorrinho, ao que a patroa tentou transmitir a simples verdade de que não se pode dormir na cama e fazer poças no chão, há lugares especiais para isso. A garota havia assimilado as regras da casa, mas então seus olhos se arregalaram. Como você pode imaginar isso?
Como você pode me proibir de me casar? Você não sabe o que está perguntando. Lucy se assustou com o tom de Julia. Lembre-se do seu conto de fadas favorito sobre a pequena sereia. É como se a pequena sereia dissesse: eu quero morar na praia. E quem é você nesse conto de fadas? Lucy estreitou os olhos. A boa avó ou a bruxa do mar? Agora eles a levarão para a escola. Naquele momento, a menina pensou que Julia odiava. Você não terá mais a chave da porta. Você não só não terá mais o Tony em sua vida, como também não terá mais uma instituição. E se você se opuser e reclamar, irá para a corporação, para a cadeia. Lucy afundou na cama. Muitas coisas em sua vida realmente mudaram depois dessa conversa. Ela só podia falar com Tony durante o recreio e, quando as aulas terminavam, Lucy já tinha um carro esperando por ela. E ela não podia reclamar com o professor, o diretor ou qualquer outra pessoa, como Tony havia lhe aconselhado. Mesmo que fosse decidido levá-la para longe da avó, e isso não era certo, o caso se arrastaria por muito tempo. E a avó não permitiria que Lucy fosse mandada para um internato. Pelo contrário, ela lhe atribuiria algum diagnóstico mental e a expulsaria da ala. Tudo o que ela podia fazer era cerrar os dentes e esperar pela formatura. E então veremos, disse Lucy a si mesma. Sua avó nem sequer a deixou ir à formatura, sem se importar com o que a neta poderia fazer lá. Julia recebeu o diploma de Lucy com antecedência. A garota não falou em ir embora, nem sobre o ensino médio, aparentemente reconciliada. Mais uma semana após a formatura, Lucy escapou pela janela à noite. A clínica era bem murada, e a garota se lembrou do sistema de alarme. Há quanto tempo ela estava pensando em como sair dali? A única opção que ela e Tony conseguiram pensar foi ir até a praia, atravessar o rio raso a nado e, do outro lado, Lucy estaria esperando Tony com roupas secas. Eles pegariam o primeiro trem e em 2 horas estariam na cidade. Lucy estava com tanto medo de ser encontrada lá que sua conspiração havia ultrapassado todos os limites mentais. E lá devemos pegar o trem, e depois, disse ela, talvez em algum lugar da capital? Lá, com certeza nos perderemos. Vamos lá, Tony olhou para ela com carinho e pena, não faça de uma mulher idosa um Sherlock Holmes. Ela terá seu pequeno acesso de raiva e depois seguirá em frente. Deixe-a continuar a viver com seus malucos. Mas Lucy balançou a cabeça com tristeza. Há sonhos na vida que voltam sempre. E assim Lucy sonhava com a fuga noite após noite. O terreno do asilo estava sempre bem iluminado, exceto em alguns cantos. Por isso, os que trabalhavam aqui carregavam lanternas. Mas esse caminho até o rio, que a garota percorreu na escuridão total. Essa água negra e fria. Lucy era uma boa nadadora, mas sempre imaginava algo aterrorizante. Não era a correnteza que a assustava, nem os redemoinhos, embora ambos ceifassem vidas todos os anos nesse rio, era o medo de que alguém a agarrasse e a arrastasse para baixo da água. E muitas vezes Tony teve que acordar a amiga à noite, quando Lucy gritava não com sua própria voz, mas com uma voz estrangulada e sufocada. Nesse meio tempo, a fuga correu muito bem e, 2 horas depois que a trêmula Lucy saiu da água, eles já estavam sentados no trem. O cabelo da garota ainda não tinha tido tempo de secar. Eles não tiveram dificuldade em alugar um apartamento na cidade, para a tristeza de Lucy, que exigiu ir para mais longe, ou melhor, para Kamchatka ou Sakhalin. Há uma universidade tão boa aqui, seu amigo Tony persuadiu gentilmente, se nós dois entrarmos, bem, para onde sua avó poderá levá-la? É ridículo sequer pensar nisso. Você é adulta, toma todas as decisões sobre sua vida por conta própria. Ainda assim, até que as listas dos admitidos no primeiro ano fossem publicadas, Lucy tentou não sair e pediu a Tony que tocasse a campainha 3 vezes para que ela abrisse para ele de uma vez. O rapaz riu dela, mas pensou consigo mesmo como essa impressão era enganosa. Para todos, a família de Lucy parecia mais do que próspera. Uma avó amorosa e uma neta tranquila e bem-intencionada, uma excelente aluna. Mas até que ponto a vontade da garota estava quebrada? Para a grande alegria dos jovens, os dois entraram. E Lucy não escolheu o departamento de biologia, como sua avó previra, e, junto com Tony, apresentou trabalhos para a faculdade de história.
Quando se tornaram alunos, eles assinaram, embora o reitor tenha resmungado, um aluno casado não é um aluno de fato. Eles não tinham dinheiro nem mesmo para o casamento mais modesto, mas receberam um quarto em um dormitório no primeiro andar, onde moravam casais casados. A taxa era simbólica, de fato, foi isso que levou os rapazes a formalizarem seu relacionamento tão rapidamente. Era uma época de suas vidas em que eles estavam economizando dinheiro em tudo. Lucy não acreditou imediatamente que eles haviam começado uma vida estudantil normal. Com palestras e seminários, com idas ao cinema e excursões, e até mesmo com o baile de inverno anual, que era realizado no átrio. As moças tinham de ir com longos vestidos de baile. E, por alguma razão, quase todas as moças usavam vestidos de noiva. Talvez eles se parecessem mais com os antigos, com suas crinolinas e plumas. Lucy também havia pegado um emprestado e se olhava no espelho com prazer. Então era meu destino usá-lo de qualquer maneira, repetiu ela, eu não precisava ir ao casamento, então pelo menos agora. Embora os estudos fossem difíceis em comparação com a escola, o tempo passou. Especialmente as sessões passavam voando. Tony e Lucy ficavam sentados em suas anotações até depois da meia-noite, pois boas notas, das quais dependia a bolsa de estudos, eram vitais para eles. Depois de estudar um pouco, os dois começaram a trabalhar em meio período. Tony conseguiu um emprego de meio período como zelador em uma creche. E Lucy foi contratada como garçonete em uma cafeteria por 4 horas por dia. Em seu último ano, Lucy engravidou. Eles ainda não sonhavam em ter um bebê. Quer dizer, eles achavam que seria, é claro, mas um pouco mais tarde. Entretanto, quando o médico confirmou o palpite, tanto Tony quanto Lucy encararam o fato como uma espécie de milagre que havia entrado em suas vidas. Tony insistiu que Lucy deixasse seu emprego e que ele sustentaria a família. Tudo o que ela tinha de fazer era assistir às aulas e escrever notas para os dois. Eles defenderam seus diplomas, e só então Lucy acreditou que a vida antiga não voltaria. Naquela época, a avó de Tony havia morrido, deixando uma casa para o neto. Tony viajou para a cidade e vendeu a herança. E o jovem casal conseguiu comprar um pequeno apartamento na cidade. Ambos nem pensaram na reforma, que hoje se tornou o propósito da vida e uma obra de arte. Eles caiaram os tetos, colocaram papel de parede novo. Compraram os móveis mais necessários na Avito, inclusive um berço. E se sentiram tão ricos quanto Croesus. A maior parte do tempo de Tony era ocupada com trabalho e, à noite, ele frequentemente escrevia trabalhos e teses, o que também trazia algum dinheiro para a jovem família. Tony queria pagar pela hospitalização de Lucy. Sua mãe perdeu a filha primogênita porque os médicos não a viram, e Tony queria fazer tudo o que pudesse para garantir que nada disso acontecesse com sua esposa. A menina nasceu no último dia do verão, tão calma e quente, como se a graça tivesse vindo do céu. Do ponto de vista dos médicos, tudo correu bem e sem nenhuma peculiaridade, embora o parto de Lucy, é claro, não tenha sido tranquilo. Ela teve de levar pontos, e a fraqueza da jovem era incomparável. E ele sentiu pena dela. Dadas as condições, Lucy deveria estar no mesmo quarto que o bebê. Mas, vendo que a mulher em trabalho de parto não conseguia se levantar da cama, o médico disse a ela: "Descanse um pouco. Durma um pouco esta noite. E sua filha, como você a chamou, Vitória, ficará na ala pediátrica com os outros bebês. Nós a traremos pela manhã para alimentá-la." Lucy tentou protestar, mas percebeu que estava muito cansada e adormeceu. Aquele foi o dia mais feliz de sua vida. Ela percebeu que todas as coisas terríveis tinham acabado, que tinha uma menina saudável e forte. É verdade que Lucy ainda não a tinha visto, mas as enfermeiras disseram que a criança era linda. Lucy adormeceu e acordou. Ela havia recebido flores de Tony e o jantar estava delicioso. E Lucy esperava que suas forças voltassem rapidamente. Naquela noite, ela dormiu profundamente, como fazia quando era criança. E acordou com a mesma rapidez. Era a 2ª da noite. As janelas da maternidade davam para a floresta. Era, como se diz agora, a coisa da cidade hospitalar.
Os médicos se orgulhavam do fato de o ar aqui ser o mais puro e de os pacientes terem a oportunidade de caminhar pelas trilhas da floresta. Mas as lanternas da floresta não estavam acesas. Nada iluminava o quarto. E no canto mais distante e escuro, uma mulher estava sentada em uma cadeira destinada a visitantes. Lucy ficou de cabelo em pé ao reconhecer a visitante. Calças largas e uma blusa de mangas compridas. Jéssica não parecia ter envelhecido. Suas mãos estavam cruzadas no colo. E Lucy quase gritou quando a pedra do anel brilhou levemente em seu dedo. O sonho não poderia ter sido tão vívido. Tão real. Lucy mordeu o lábio, tentando, ao mesmo tempo, não gritar e se machucar, na esperança de permanecer acordada. "Saia daqui", disse Jéssica. As palavras eram as mesmas da última vez. Quase iguais. Só que ela não disse "eu saia", ela disse "eu saia". Lucy finalmente descobriu como ligar a lanterna em seu telefone. Ela não conseguiu acender a luz do teto, pois o interruptor estava longe de onde o hóspede assustado estava sentado. A lanterna acendeu e Lucy teve tempo de pensar que morreria na hora se Jéssica realmente tivesse vindo para cá e estivesse sentada em seu quarto. Ela não foi impedida pelo guarda na entrada ou pela enfermeira de plantão. Mas não havia ninguém no canto. Apenas uma mesa de cabeceira sobre a qual havia uma jarra de água. E uma cadeira de borracha vazia. Lucy cerrou as mãos. Se não era um sonho ruim, o que era? Uma alucinação? Será que ela também estava ficando louca, como os pacientes da vovó? Tony havia lhe explicado centenas de vezes que tudo aquilo era passado. Que a vovó havia encontrado o bilhete "eu estou saindo da escola" e o aceitou. Caso contrário, ela teria encontrado a neta recalcitrante há muito tempo e tentado trazê-la de volta. O tempo passou. Era impossível que os tentáculos do passado chegassem até hoje. Lucy queria ir à ala pediátrica, pegar sua filha e mantê-la perto de si. E amanhã pedir ao médico que as tirasse do hospital o mais rápido possível. Em casa, onde cabia ela abrir ou não a porta, ela se sentia mais segura. Ela teve que fazer um grande esforço para abandonar o plano. Voltou para a cama e se cobriu com um cobertor, como fazia quando era criança, quando construía uma ocasião e se escondia nela dos horrores do livro que havia lido. Mas a cama estava tão quente, e as forças de Lucy estavam tão fracas, que ela ainda adormeceu e acordou novamente ao amanhecer. A maternidade também acorda cedo. Às 6 horas, as parteiras de plantão já estavam entregando os bebês às suas mães. E Lucy esperou por uma chance de dar uma boa olhada em sua filha. Dizem que as meninas saem aos pais. Mas, vez ou outra, ouvia-se o som de um carrinho carregando recém-nascidos, aqui chamado de homozobois, porque os bebês famintos gritavam. Mas ninguém abria a porta do quarto de Lucy. Por fim, fez-se silêncio e ainda não trouxeram nenhum bebê para ela. Lucy se levantou com dificuldade e, deixando os chinelos embaixo da cama, deslizou descalça até a porta. O hospital tinha vida própria. As crianças estavam sendo alimentadas, e no corredor, havia apenas médicos apressados em seus afazeres. "Onde está meu bebê?" perguntou Lucy à primeira moça de jaleco branco. "Por que não o trouxeram para mim?" A enfermeira sacudiu o ombro. "Não sei. A senhora é da ala de pagamento? O bebê deveria estar com você ou há algum problema médico com ele? Normalmente, os mais fracos são monitorados." Lucy foi rápida em explicar por que sua filha estava na ala pediátrica. "Bem, ligue para lá e pergunte", disse a enfermeira. As enfermeiras de ontem já haviam mudado. E as que assumiram o controle não entendiam Lucy. Nas enfermarias pagas, as crianças estão sempre com suas mães. "Eu não tenho ninguém." A voz de Lucy ficou trêmula. "Ela tem minha filha." A expressão da enfermeira ficou confusa. "Não temos ninguém. Todos os recém-nascidos foram entregues às suas mães." Lucy agarrou-se aos cabelos e soluçou. Ela escorregou pela parede, agachou-se, chorou e não conseguia parar. Percebeu que estava se sentindo envergonhada, que provavelmente eram os hormônios. Precisava se conter. Nada de terrível poderia acontecer.
Eles encontrariam sua filha. Mas ela não conseguia se conter. Ela ouviu passos rápidos. Ele recebeu um copo de água muito fria. Ela deve ter saído da torneira com pressa. Houve uma comoção. Uma enfermeira mais velha estava de olho em Lucy. Outro dia, tivemos uma confusão de crianças durante a alimentação. Uma mãe pegou sua filha e, da noite para o dia, suas sobrancelhas cresceram. Ela gritou: "Não é meu." Deram sua filha para outra mulher que estava perto da janela. Que risada, como eles mudaram. A própria enfermeira riu, lembrando-se, mas Lucy não entendeu muito bem. E, finalmente, seu coração se partiu quando viu o chefe da maternidade, o médico de plantão e a enfermeira-chefe correndo pelo corredor em sua direção. Aparentemente, eles não queriam que ninguém mais visse a cena. E a diretora do hospital, Nellie, enganchou Lucy abaixo do cotovelo. "Vamos até meu escritório e conversar." Eles a encontraram? Lucy quase gritou. "Vamos lá, vamos descobrir o que está acontecendo." Quando Lucy, soluçando, sentou-se no escritório de Sotonoy, perto de sua mesa, percebeu que a enfermeira-chefe estava encostada na porta para impedir que alguém entrasse. O superintendente desligou a lâmpada da escrivaninha que havia se tornado redundante. "O bebê deveria estar com você." "Estava?" disse ela separadamente, de forma sugestiva. "Por que está me contando tudo isso? Ontem eu implorei para que deixasse minha filha ficar comigo. E me recusaram. Ela foi levada embora." "Tem certeza de que se lembra de ela ter sido levada embora?" Por mais angustiada que Lucy estivesse, ela percebeu que teria sido mais fácil para a equipe se o bebê tivesse desaparecido do quarto onde estava com a mãe. Não da ala infantil, onde ela estava sob os cuidados dos médicos. É claro que a culpa ainda é do hospital, mas e a mãe? "Vitória nem sequer foi trazida para o meu quarto", disse Lucy, chamando a filha pela primeira vez pelo nome que ela e Tony haviam escolhido para ela. "Está chegando um guarda", disse Stone. "Ele já se trocou, mas ainda não saiu." "Vocês não têm câmeras de segurança?" "Eles não nos dão dinheiro por elas", disse o gerente secamente. O guarda era um homem mais velho, de cabelos grisalhos e baixa estatura. Ele simplesmente levantou as mãos no ar. "Eu não fui embora. Não vi a criança sendo levada para fora." "Alguém poderia ter entrado pela entrada de serviço?" Lucy fez essa pergunta. Além da entrada principal, havia uma porta de serviço perto da escada. Por dentro, ela era trancada com um gancho. As meninas da maternidade sabiam disso e, às vezes, saíam escondidas por 1 ou 2 horas para ver as amigas, dar um passeio no bosque ou até mesmo ir para casa para se lavar e visitar os mais velhos. A diretora ergueu as sobrancelhas e apressou o guarda a responder. Bem, eu não vou poder vigiar o prédio inteiro. Estou sentado em meu quarto." De vez em quando, andava pelo corredor. Não ouvi nada, estava tudo quieto. "Você verificou tudo, não verificou?" perguntou o superintendente à enfermeira-chefe. "Tudo", ela suspirou. "Bem, temos de chamar a polícia", e Nelly Alexandrovna pegou o telefone. Lucy não conseguia se lembrar de como havia chegado ao seu quarto. Em seguida, chegou Tony, que mal havia esperado até o amanhecer. Lucy havia prometido mostrar a ele sua filha. Mas ele viu sua esposa e não a reconheceu. O rosto de Lucy estava tão morto. "Tony, eu sei quem a roubou", disse ela. Não, eles não foram deixados sozinhos com o problema. O quarto de Lucy se transformou em uma via pública. A polícia veio. Eles até encontraram uma psicóloga em algum lugar. Ela era uma mulher corpulenta que parecia uma velha cigana. É verdade que seu cabelo preto escaldante tinha um corte elegante. Mas os brincos de ouro em suas orelhas, a maquiagem brilhante e o cheiro forte de perfume estavam tão fora de sintonia com o que seus pais estavam sentindo no momento que Lucy colocou as mãos no peito em súplica. "Vá embora, por favor." Nas 2 primeiras noites, ela e Tony ficaram acordados, esperando a cada minuto por notícias.
Lucy nunca havia se interessado pelo desaparecimento de crianças. Mas, de qualquer forma, o que havia acontecido com eles era algo fora do comum. Acontecia de mães negligentes deixarem seus filhos sem supervisão e eles desaparecerem. Isso era muito mais comum com crianças mais velhas. Algumas desapareciam, outras eram vítimas. Mais de uma vez, nesses dias, Lucy havia visto o olhar do superintendente, ao mesmo tempo compreensivo e irritado. Tantos problemas para ela, para seu filho. Era muito provável que a diretora fosse demitida. Não, ela só poderia manter seu emprego por um milagre. E Nélia Alexandrovna agora pensava em como se defender, como explicar o que havia acontecido e não ser culpada. Eles não gastam muito dinheiro com segurança. É por isso que o guarda é um aposentado, e não há câmeras de vigilância. Nélia Alexandrovna estava se preparando para lutar em todas as frentes, seu sonho era se aposentar daqui a 1 ano e meio. E, até lá, continuar sendo a diretora da escola. Lucy se apressou em lhe dar alta enquanto a jovem permanecia aqui, a maternidade parecia uma colmeia. Não só havia policiais e jornalistas, mas as mulheres que haviam planejado dar à luz aqui por uma taxa estavam dispostas a reconsiderar se seus bebês fossem sequestrados. Tony pediu à polícia que o ajudasse a levar Lucy para casa, para que não houvesse olhares curiosos, perguntas e, acima de tudo, nenhuma imprensa. Mas a policial responsável pela investigação, Cristina, disse que não havia como evitar. Não se pode desligar os telefones, temos que manter contato. E agora, quando há anúncios nos jornais, no rádio, na TV, aqueles que podem ter visto algo tentarão entrar em contato com você. Cristina era uma garota jovem. Pode ter havido vários investigadores no caso, mas eles se comunicaram principalmente com Cristina. A polícia deve ter pensado que seria mais fácil para Lucy e Tony se darem bem com alguém que tivesse a mesma idade que eles. Lucy disse imediatamente que sua avó estava envolvida no sequestro. Ninguém mais poderia ter feito isso. Ela apertou os dedos de Cristina com tanta força que pensou, e isso vai deixar hematomas. Vamos verificar, é claro, se Cristina tentou soltar a mão, mas não vamos nos limitar a essa teoria. Se pensarmos bem, por que uma mulher idosa teria um bebê só para se vingar de você? Desculpe-me, mas acho difícil de acreditar nisso. É muito ilógico. Mande alguém lá dentro. Neste momento, Lucy estava pronta para se ajoelhar. Cristina assentiu e prometeu que a polícia estaria na cidade hoje. E amanhã eu lhe contarei tudo. Mas Lucy não podia esperar até a manhã seguinte. Ela ligou para o investigador à noite. Veja, eu lhe disse. Você esperava em vão que tudo fosse tão simples, a voz de Cristina estava cansada, a clínica está fechada há muito tempo. Ou melhor, agora é um centro de recreação. Sua avó foi embora há muito tempo. Não descobrimos para onde. Ela definitivamente não está registrada na região. A chance de ela ter feito isso é quase nula. Mas então, quem fez? A Lucy o liberou. Vamos checar mães que perderam um filho recentemente. Talvez uma delas tenha tido um colapso mental. Casais ricos sem filhos. Talvez um deles tenha tido um bebê. Bem, eu não sei, admitiu Cristina, é tão estranho. Não se desespere. Vamos continuar procurando. Vamos continuar procurando, repetiu Lucy, deixando cair o telefone. Ela não havia dito nada à polícia sobre o que poderia ser chamado de sua visão noturna. Quem acreditaria nela? Depois de tal confissão, todos presumiriam que ela também havia sofrido um colapso mental. Mas Tony sabia. Ele trouxe um pouco de chá para Lucy e disse com firmeza, sugestivamente: Vovó. Nós a encontraremos. Nós a encontraremos. No dia seguinte à alta da jovem, os pais de Tony foram visitá-la. Eles haviam telefonado com antecedência, e Tony os conduziu para além daqueles que cercavam sua entrada com repórteres e mera curiosidade. Tudo o que Lucy ouviu foi o som de vozes entrando pela porta aberta, depois a porta se fechou e o barulho se extinguiu com ela. Ela estava se sentindo muito mal, recebeu uma injeção especial e medicação, mas a bata que usava em volta do peito estava encharcada de leite.
Era lógico que quem quer que tivesse roubado o bebê cuidaria dela. Mas Lucy tinha a sensação de que sua filha estava sozinha, desamparada, sozinha com o mundo inteiro. Será que ela sobreviveria a esta noite? E à próxima? Esses pensamentos eram enlouquecedores. Os pais de Tony confirmaram o que a polícia disse. Sim, não queríamos dizer isso antes, a mãe tinha um olhar culpado no rosto. Você é tão sensível em relação à sua avó. Não houve nada repentino. Os pacientes terminaram seu tratamento e foram embora, e não havia novos pacientes para substituí-los. Isso foi tudo. Depois, o hospital se esvaziou silenciosamente. O guarda dizia aos que ficavam que a clínica estava fechada. Quando foi isso, mamãe? Perguntou Tony. As sobrancelhas da mulher se arquearam. Há 2 anos, eu acho. Não é, tolha? Sim, há 2 anos. Então, eles fecharam ou se mudaram? A garganta de Lucy ficou seca e sua voz ficou trêmula. Sua mãe deu de ombros, impotente. Não sei. Eles estão olhando ou estão brincando? O pai não se conteve. Talvez eles estejam esperando que você dê dinheiro a eles para que possam começar a se coçar? Pai, do que está falando? Enquanto você estiver sentado aqui, esperando em silêncio, nada se moverá. Primeiro temos que processar o hospital. Depois, declarar que agora não apenas os moradores locais, mas também os jornalistas do centro virão aqui. Lucy se encolheu como se estivesse sentindo uma dor insuportável, levou os dedos às têmporas, entrou no quarto e caiu na cama. Cale a boca, e a mãe de Tony se levantou, é a dor das crianças em primeiro lugar. Deixe que elas decidam o que fazer. Eu vou consolar a garota. Os dias seguintes se arrastaram de forma agonizante. Todos em casa estavam confusos quanto ao horário, era de manhã ou à tarde. As horas em que não havia notícias eram especialmente assustadoras. As ligações telefônicas agora eram atendidas pelo pai. Tony não se levantava do computador, não dizia a ninguém o que estava procurando na internet. A mãe chorava silenciosamente e continuava tentando alimentar ou pelo menos tirar Lucy de seu torpor. E a jovem parecia estar perdida em si mesma e como se estivesse se lembrando de algo dolorosamente. Afinal, havia novidades. Christine aceitou o fato de que os pais de Tony estavam cientes da busca. Mas, por favor, não entre em contato com a imprensa, ela pediu, caso contrário, qualquer pista poderia ser facilmente destruída. Uma mulher sem teto foi vista em algum lugar, suas roupas surradas não combinavam com o elegante cobertor de bebê que ela carregava. Um casal influente foi levado às pressas para o exterior com uma criança pequena nos braços. Outra mulher com uma psique instável, que tinha a mania de ter uma filha, recusou-se a abrir a porta para a polícia. O pai de Tony estava prestes a atacar o investigador com repreensões, mas o tom de Cristina de repente se tornou firme. Anatoly Dmitrievich, sua irritação não ajudará a encontrar sua neta. Se você não pode contribuir em nada para essa busca, não interfira. Caso contrário, ligarei para os pais e comunicarei as informações somente a eles. Uma semana se passou. Já era tarde da noite. Os pais estavam dormindo. Lucy estava chorando tão baixinho que ninguém conseguia ouvi-la. Mas seu nariz estava entupido e ela não conseguia respirar. Naquele momento, Tony sentou-se na beirada da cama. Ele olhou para o rosto de sua esposa e viu o brilho em seus olhos. Você está acordada? Venha, preciso falar com você. Ele levou a esposa até a cozinha e fechou a porta atrás de si. Sobre a mesa estava o laptop que Tony parecia não ter desligado há dias. Veja o que encontrei, disse ele. É apenas uma postagem em um fórum, mas... Lucy aproximou o rosto da tela. Ela estava chorando tanto ultimamente que seus olhos estavam inchados e ela não conseguia enxergar com clareza. Estou tão feliz, escreveu a mulher com o apelido de Old O Mundo. Com relação à mamãe, todos os médicos disseram a mesma coisa, que em breve ela não reconhecerá mais seus entes queridos. A doença é progressiva, só pode ser retardada.
Mas este ano passamos 4 meses na clínica, e você deveria tê-la visto. É como se minha mãe estivesse começando do zero. Ela se esqueceu de todos nós, tive que lembrá-la de que eu era sua filha, que aqui estava seu marido e assim por diante. Mas agora ela pensa e raciocina como uma pessoa perfeitamente saudável. Meninas, não perguntem onde estivemos. Eles não levam as pessoas da rua para lá de qualquer maneira. Lucy olhou para cima. Você acha que sim? Talvez, disse Tony com cautela. Mas, veja, não é como se ela estivesse dizendo onde fica. Se você rolar a página um pouco mais, há garotas lá, ela disse. Foi preciso percorrer várias páginas do fórum para que um nome geográfico desconhecido chamasse a atenção de Lucy. Onde fica? Perguntou ela, intrigada. É aqui que as coisas ficam interessantes. Tony se sentou na beirada da cadeira. Então, ou se tente comparar tudo. Posso fazer um café para você? Ele colocou a chaleira no fogo. Lucy sentiu o desejo se agitar dentro dela pela primeira vez em muito tempo. Ela queria um café forte, doce e cremoso. Então, a uma certa península condicional, Tony colocou a chaleira no fogo, a propósito, não tão longe de nós, a menos de 1000 quilômetros. Um lugar, como dizem, bastante popular em um pequeno círculo. Há um grande lago lá, bastante frio, mas um meteorito caiu lá há muito tempo. É claro que há pessoas interessadas. Além disso, a península em si é curiosa. Há apenas uma estrada para chegar lá, e ela é bem estreita. Há florestas à direita e terreno pantanoso à esquerda. Mas esses pântanos não estão lá há séculos. Onde é mais seco, há restos de antigos assentamentos. A floresta é bastante habitada, você pode caçar e a pesca no lago é muito boa. Se uma pessoa quiser viver lá em reclusão, ela pode se dar muito bem. E no século XIX, um homem teve essa ideia. Ele construiu uma mansão para si mesmo, não tão grande, é claro, como a que existe hoje em Rublevka, mas ainda assim. E esse camarada também gostava de várias nuances relacionadas à psique. Dizem que ele até fez alguns experimentos. Ele morreu, se não me engano, antes da Revolução. Mas a casa que ele construiu era tão boa que sobreviveu até hoje. Havia diferentes escritórios nela em diferentes épocas, mas era muito desconfortável ir até lá. Há alguns anos, um empresário comprou a casa e alugou a península por um quarto de século. Ele planejava transformá-la em um paraíso para os turistas. Você sabe, pesca, cabanas. Uma casa de banhos, caça, shashliks. Porque se alguém tivesse ido lá antes, sabe, os entusiastas que dizem ser um pouco loucos. Alguém estava mergulhando lá. Alguém queria encontrar um meteorito, alguém disse que havia um lugar de poder e quase dançou com um pandeiro, alguém estava interessado nos locais antigos. Mas o empresário não teve tempo de mudar nada, ele tinha tudo mais ou menos e comprado de volta. A chaleira fez um som parecido com o choro de um gato cuja cauda foi pisada. Tony a desligou, colocou uma colherada de café instantâneo Nescafé nas xícaras e tirou o creme da geladeira. E a clínica está lá agora, ele disse, eu tenho tentado encontrar fotos dela, agora as pessoas tiram fotos de tudo, de cada espirro. Eu esperava ter um vislumbre. Nas mídias sociais, em fóruns. Mas não há nada. Não, claro, você pode encontrar fotos antigas deste lugar, mas não novas, não atuais. Ritka, por que está me olhando assim? Eu vou lá porque é uma pista de verdade. Aqui, eles nos atormentam com algumas pequenas notícias todos os dias, e tudo passa por nós. Não consigo imaginar como você pode pegar uma criança e levá-la para tão longe. Em um carro? Sim, disse Lucy com amargura, eu vou com você. Não vai, Tony balançou a cabeça, primeiro, você não tem forças. Você fica tonta várias vezes ao dia. Em segundo lugar, ninguém deixará nenhum de nós ir. Cristina precisa de nós de vez em quando, e mamãe e papai vão se rebelar. Posso dizer que tenho trabalho a fazer. Você não entende, disse Lucy, eu sou como um bilhete de entrada. Você não pode se aproximar sem mim. E você ainda não acreditou em mim? Andrew, você sabe,
Coisas estranhas estão acontecendo comigo esses dias. Aqui acabou de mostrar que a mulher escreve como se a memória de sua mãe tivesse sido apagada. E eu sinto que minha memória foi apagada e depois reescrita. Mas agora, talvez por causa do estresse, algo está saindo. É muito difícil. Minha cabeça está doendo. É como se eu estivesse indo fundo e conseguisse ver algo. Está embaçado, como se não fosse real. Mas não é um sonho, não é uma falha. É uma memória que está voltando. Estou ficando louco com tudo isso. E de repente ele está preocupado com a arma. Era Lucy, que sempre dizia a si mesma que suas mãos eram ganchos e que ela se cortava na cozinha com tanta frequência que sempre havia um band-aid no armário, ao lado do estoque de grãos, e... Não poderíamos ao menos comprar uma arma de trauma? Perguntou ela ao marido, acreditando ingenuamente que ele saberia do que ela estava falando. Você está dizendo que pode atirar em alguém? Não estou falando de pessoas, estou falando de cães. Quando eu morava com minha avó e ela tinha aquele ajudante, sabe, o psicopata em recuperação. Você se lembra disso? Eu me lembro. Cal. Ela tinha uma raça especial de cachorro que eles trouxeram de muito longe. Eles eram treinados especificamente para humanos. Rastreamento, luta. Eles costumavam procurar escravos com eles. E às vezes eles davam ordens para nos caçar até a morte. Eu também não quero matar cães. Mas gostaria de detê-los. Lucy. Você não está indo. Você está indo. Agora vou encontrar a melhor maneira de chegar lá e vou reservar nossas passagens. A jovem pegou seu laptop. Tony o segurou com as duas mãos. Você percebe que isso pode não ser uma pista falsa. Chegaremos lá e haverá um médico local, Ivan Ivanovich. Nesse meio tempo, seremos procurados aqui. Todos estão nervosos, até aquele investigador. Se for tudo mentira, perderemos 3 ou 4 dias. Mas pelo menos faremos alguma coisa. Você está louco? Os dedos de Lucy se apertaram, cada telefonema, cada batida na porta. Tony ia dizer que talvez Lucy devesse tomar algum medicamento por um tempo, forte o suficiente para fazê-la dormir, para que não pudesse ouvir. Até que ela pudesse ir e vir. Mas ele não teve coragem de dizer isso. Nesse meio tempo, Lucy tomou posse do laptop. Olhe, podemos pegar o trem até quase aqui. Se sua avó for a responsável pela clínica, é improvável que ela nos deixe passar a noite lá. A parte mais difícil foi convencer os pais de Tony de que a viagem era necessária e que Tony e Lucy iriam, custasse o que custasse. Lucy estava ficando cada vez mais quieta, disse Tony. Não queremos mentir para eles, dizendo que vamos para a casa de um amigo ou para um chalé. Como se estivéssemos nos escondendo da imprensa ou algo assim. E não queremos que você se preocupe conosco. Os ingressos para amanhã, fiquem de lado, estaremos de volta na sexta-feira, no máximo. O que o faz pensar que a vovó teve algo a ver com isso? O pai de Tony tentou apelar para a razão dela. Você percebe como isso parece do lado de fora? Hoje em dia, se os jovens tentam dar bebês para as avós durante um dia de passeio, as senhoras idosas estão prontas para chorar ao cair da noite. E essa avó ainda mora longe. Não enlouqueça, hein? Hit, talvez você precise de algumas injeções, não? Entendo que, como mãe, é mais difícil para você do que para todos nós. Quando voltarmos, Lucy lambeu os lábios, eu aceito ser injetada, trancada em uma gaiola. Apenas nos deixe ir agora. E o agora foi tão alto que o pai de Tony ficou em silêncio e acenou com a mão. E sua mãe estava ansiosa para preparar a comida para a viagem. No dia seguinte, ela estava batendo palmas, mostrando a Lúcio que onde colocar os ovos, os picles, o cordeiro, e a menina estava um pouco distraída. Não chegou nenhuma notícia. Cristina prometeu ligar assim que houvesse alguma nova pista. Mas o telefone estava mudo. Em qualquer outra situação, eles mesmos teriam discado o número do investigador de manhã e à noite para ver se havia alguma novidade.
Mas agora isso nem passava pela cabeça de Lucy, como se tivessem lhe prometido algo ali, no lago desconhecido onde o meteorito havia caído. Estava chovendo quando eles saíram. Tiveram sorte, não havia ninguém nas escadas. Havia 2 caras com câmeras na entrada, mas Lucy estava usando uma capa com capuz, e Tony foi tão rápido em empurrar a esposa para passar pelos jornalistas e abrir a porta para ela que os caras fumaram e continuaram fumando sem tirar os olhos dela. Era meados de setembro, e estava escurecendo muito mais cedo do que no verão. Na penumbra, eles correram pelo trem, tentando encontrar seu vagão, que estava parado há 10 minutos. O velho maquinista deu uma olhada em suas passagens. Apresse-se, estamos partindo agora. Lucy não se lembrava da última vez que havia embarcado em um trem. Por alguma razão, o corredor estreito, as roupas penduradas nas prateleiras e a iluminação fraca lhe davam uma impressão estranha. Seus assentos se destacavam contra os painéis azuis brilhantes e as prateleiras ainda não estavam arrumadas. Mas as malas de alguém estavam empilhadas embaixo da mesa. Lucy olhou interrogativamente para Tony e disse: Você colocou os assentos errados? Oh, eu os coloquei, desculpe-me. A mulher pesada, que se sentou no compartimento oposto, olhou para eles com relutância. Achei que ninguém se sentaria. Tenho um monte de coisas. Talvez eu os deixe ficar aqui? Vejo que você só tem uma mala. A menos que vá nos acordar no meio da noite para buscá-las. Não, estou indo para... E a senhora disse o mesmo lugar para onde eles estavam indo. Posso me deitar lá em cima? Lucy perguntou ao marido. Quero me afastar de tudo. Vou ficar de costas para a janela e me deitar. Espere, você precisa tomar chá primeiro. É claro. Foi em vão que mamãe reuniu tudo isso para nós? Não sabemos de quanta força precisaremos. E você só tem olhos e nariz. O chá era o histórico, ou seja, exatamente como costumava ser servido em copos cortados com porta-copos. As alças de ferro queimavam meus dedos. Do lado de fora da janela estava escuro e mal dava para ver que estava chovendo. Lucy levou os dedos aos lábios. Você se queimou? Não. Eu me lembro de algo. É como se... Está tudo lá, mas não pode ser, não pode ser, não pode ser. Tony, é melhor eu ir para a cama. Eles fizeram as camas. E Lucy se deitou com facilidade, de costas para a parede. O trem estava indo muito rápido, voando. Talvez tivesse se atrasado e estivesse recuperando o atraso. O vagão balançava, espasmodicamente. E Lucy se viu em um trem como esse, em uma cabine do lado do salão. Em frente a ela, à mesa, estava sentada uma mulher muito jovem. Muito bronzeada, com cabelos loiros trançados em tranças africanas e as pontas tingidas de rosa. A mulher está usando uma jaqueta jeans, deliberadamente rasgada. Ela usa muitos anéis em seus dedos. Na mesa à frente deles há uma garrafa de cerveja e peixe defumado. O cheiro é tão bom que a pequena Lucy não consegue suportar e estende a mão. Posso? Só um pouquinho. Ou vai ficar com sede mais tarde e vai ter fila para ir ao banheiro. Essa mulher é a mãe dela? Mas Lucy não tinha absolutamente nenhuma lembrança de seus pais. Sua avó não lhe mostrou nenhuma foto, dói muito vê-las. Eu guardei essas lembranças. Que diabos estava acontecendo? Lucy se abraçou com os cotovelos. Ela esperava que, ao adormecer, pudesse ver outra parte do passado. Onde estava tudo isso escondido? Por que havia chegado agora? Mas ela adormeceu inesperadamente, sem sonhos, pela primeira vez em dias. Asterisco asterisco. Pela manhã, quando eles desceram em uma estação desconhecida, a tia cujas coisas eles haviam concordado em guardar sob sua estante lhes deu instruções. Só temos um hotel. Na estação de ônibus. Lá, no primeiro andar, fica a bilheteria, e no segundo andar, os quartos. Os motoristas de caminhão param cada vez mais. É um lugar desagradável. Na rodovia. Apesar de ter janelas de plástico, ainda é barulhento.
Quando Tony perguntou sobre o lugar que era o verdadeiro objetivo da viagem deles, a tia hesitou. Não sei, pessoal. Ouvi dizer que os turistas costumavam ir a esses lugares. Agora, dizem, eles não os deixam entrar muito. Por que vocês querem ir lá? Felizmente, Tony conseguiu mudar de assunto. Sua tia não gostou do fato de ele ter chamado um táxi, embora fosse conveniente chegar ao hotel de ônibus. Bastava pegar o 20 ali mesmo e 6 paradas depois. E depois andar 500 metros até lá. Você ainda está chamando um táxi? Não entendo vocês, pessoas ricas. Em outros momentos, eles não teriam gostado do hotel, o quarto era quente, mal ventilado, os ônibus paravam bem embaixo da janela, mas isso não era o que importava agora. Tony insistiu que aquele dia deveria ser dedicado a aprender o máximo possível sobre a misteriosa clínica, pois os habitantes locais deviam saber alguma coisa. Para descobrir e se preparar para a viagem. E Lucy insistiu em ir agora mesmo e descobrir por si mesma. Veja, ela clicou na tela do telefone, aqui está um mapa, satélite. Mesmo que eles nos tragam até aqui. Dê uma olhada nisso. A costa não tem nada. A floresta termina aqui, e depois havia uma praia e é isso, o lago. Não conseguiremos voltar antes da noite, Lucy. Se realmente quisermos descobrir alguma coisa, deveríamos levar uma barraca, ou comprar uma, ou talvez alugar uma, e fingir que somos turistas. Montar uma barraca e passar a noite. Talvez até mesmo durante a noite possamos aprender alguma coisa. No final, ele conseguiu convencê-la. Eles se sentaram na cafeteria, mastigando panquecas secas com uma substância pegajosa que parecia leite condensado fervido, bebendo café líquido, e Tony escreveu em um guardanapo de papel uma lista das coisas que precisavam levar com eles. A lista era pequena, mas o porta-malas do táxi estava cheio. Ninguém vai lá agora, o motorista do táxi se perguntou quando lhe deram o nome do lugar, e mesmo antes, as crianças costumavam ir lá com o frio. Os ricos nunca vão lá. Bem, os jovens, e nem mesmo para pescar, mas apenas para passear. Essas, você sabe, pessoas loucas. A palavra-chave é o loucos, murmurou Lucy, é para lá que temos de ir. É isso que nós somos. Ah, o motorista do táxi balançou a cabeça e pediu o pagamento adiantado. Ele os deixou no exato local onde o istmo termina e a península propriamente dita começa. Haverá um portão lá e eles não nos deixarão passar, explicou. Você não tem uma licença, tem? Só por curiosidade. No início, quando quiseram construir uma base turística aqui, todas as pessoas obcecadas por xamãs e misticismo pararam de vir. Disseram que tinham estragado o lugar, e o que se pode fazer no meio de um canteiro de obras. E então, quando disseram que havia uma instituição fechada aqui, ou um hospital, ou experimentos. As pessoas pareciam interessadas, mas aqui eles fizeram um bloqueio e está uma bagunça. Talvez haja um caminho pela floresta se você estiver interessado no lago. Mas não vá por esse caminho, pois há pântanos. Antigamente, era possível pedir ajuda se você se perdesse ou caísse, mas agora não há ninguém por essas bandas. Tony deu mais $1000 ao homem e ficou ainda mais compreensivo. Quando voltar, ligue para mim e eu irei buscá-lo. Obrigado, disse Tony, parece bom para nós. Deixados sozinhos, Tony e Lucy ouviram os sons da floresta por um longo tempo, tentando captar a proximidade de pessoas. Nada. O farfalhar das folhas, o zumbido dos pinheiros e o chorear dos pássaros. Vamos tentar chegar ao lago evitando a estrada? Perguntou Tony. Na verdade, devemos nos aproximar o máximo possível da cerca, mas sem sermos vistos. Teremos que sair da estrada de qualquer maneira. Vamos lá. Lucy apertou as alças da mochila em volta dos ombros e, involuntariamente, tocou o peito, que doía e pesava, apesar de todos os remédios que a jovem havia tomado. Era muito tentador chorar, mas qual era o objetivo? Lucy apenas mordeu o lábio com força suficiente para que uma dor se sobrepusesse à outra. Tony continuou andando. Aleatoriamente, sem nenhum rastro para seguir. Deveríamos descer até onde é mais baixo.
Lucy ouviu o que o marido disse enquanto caminhava, então vamos até o lago. Eles calcularam um pouco mal e esbarraram em uma cerca, mas só precisaram andar um pouco para a direita e pronto. Levaram cerca de 10 minutos para ir dali até o lago. Logo ficou claro que ninguém estava ali há muito tempo, e havia grama na areia da praia. E não havia nenhum sinal de presença humana. Nenhum rastro de fogo, nem mesmo um pedaço de papel abandonado. A margem oposta do lago, coberta de floresta, também estava deserta. Agora vamos fazer uma barraca. Tony olhou em volta, escolhendo um local adequado. Se eles nos cobrirem aqui, o que é altamente improvável, só viemos para descansar. Não sabíamos da proibição. Não é o que dizem, só agora, à luz do dia, a alguns metros de distância de Lucy, Tony percebeu como ela era magra. Tudo o que restava eram os olhos doloridos e abatidos. Não somos nós que vamos ser questionados, somos nós que vamos fazer as perguntas. Caso contrário, para que estamos aqui? Enquanto montavam a barraca, fervendo água no fogo, preparando o jantar, eles concordaram que à noite iriam até a cerca, caminhariam por seu perímetro e tentariam ver tudo. Mesmo que amanhã eles fossem o direto para a boca do tigre, ou seja, batessem na porta e exigissem a entrada, eles tinham que saber de antemão como o local era guardado e se seria fácil escapar. Lucy sabia por experiência própria que era mais fácil entrar do que sair. Eles foram para a cama cedo, quando o sol mal havia se posto, assegurando um ao outro que precisariam de força. E Lucy sonhou novamente. Dessa vez, ela sabia que era um sonho, porque Jéssica estava sentada à sua frente, nada assustadora ou misteriosa, mas exatamente como Lucy a tinha visto pela última vez. Estou ficando velha, disse a mulher com infinita tristeza, e não quero fazer isso. Bem, tudo bem. Da última vez. O que você não quer? Perguntou Lucy. O sonho estava começando a desaparecer, ela estava voltando à realidade, embora estivesse tentando desesperadamente se agarrar ao sonho. Era importante descobrir o que o vidente queria lhe dizer. Lucy abriu os olhos. A poucos passos da tenda, havia uma figura indistinta, branca como uma névoa espessa. Através dela, ela podia ver a floresta e o lago. Jéssica agora parecia severa e até majestosa. Ela pediu a Lucy que a seguisse. E em nenhum outro lugar, exceto naquela casa misteriosa, que elas ainda não tinham conseguido ver, e Jéssica não podia guiá-las. Às vezes, Lucy tinha a impressão de que estava se perdendo e que não havia ninguém ao seu redor. Ela já estava passando por momentos difíceis o suficiente, considerando-se uma tola por não ter trazido uma tocha. E não havia como se despedir de Tony, não havia como ele entender, não havia como ele deixá-la ir, não havia como ele fazê-la esperar até a hora marcada para partirem juntos. E a oportunidade era apenas agora, Lucy não tinha dúvidas disso. Assim, ela se apressou na escuridão total, ocasionalmente se enroscando em galhos, tropeçando, entrando em alguns buracos rasos no chão da floresta. Mais pelo menos ele sabia para onde ir. Os contornos de uma figura eram um pouco mais claros do que a escuridão ao redor deles, e o ar ao redor dele oscilava ligeiramente, como acontece em uma fogueira. E, de repente, ele desapareceu por alguns instantes, e foi então que o pânico se instalou. Lucy, ofegante, começou a olhar em volta e só se acalmou quando viu aquele ponto de luz novamente. Então, de repente, ela se chocou contra uma cerca de barras de ferro, mas a figura fantasmagórica guiou para a direita. Depois de algumas dezenas de metros, Lucy viu que Jéssica já estava lá dentro, do outro lado da cerca. Ela hesitou, depois percebeu que aquelas duas barras de metal estavam mais afastadas do que as outras. Ela poderia tentar passar por elas. Com muita dificuldade, ela conseguiu, mas Tony não conseguiu passar. Agora ela tinha que ser especialmente cuidadosa. Se a área fosse guardada pelos mesmos cães de que ela se lembrava, da raça fila brasileiro, eles a descobririam imediatamente. Não eram cães onipresentes, mas eles a pegariam no chão e a manteriam presa até que os donos chegassem. Felizmente, a casa antiga que Lucy queria não ficava muito longe. Eles ainda não tinham tido tempo de construir mais nada aqui ou não planejavam fazê-lo.
A iluminação consistia em algumas lanternas, e Lucy viu 5 ou 6 casas, do tipo que era fácil de montar, desmontar e mover para outro local. A casa antiga, entretanto, era muito diferente. Construída de pedra cinza, agora, à noite, parecia tão antiga quanto a própria península. Ou seja, ela havia se erguido primeiro sobre a terra nua e depois sobre a floresta e tudo mais. É claro que não poderia ser assim, mas Lucy teve de se controlar, pois uma onda nauseante de desconforto surgiu em sua garganta. Não havia nada em que pensar enquanto ela subia a escada baixa e sólida que levava à entrada principal. Lucy percebeu que, absorvida pelo que estava vendo, havia perdido o fantasma de vista novamente. Jéssica, no entanto, estava em algum lugar ao lado da casa, sua silhueta agora lançando um brilho verde fraco. Esse brilho se intensificou perto da casa, como se fosse dali que o fantasma extraísse seu poder. Cerca de 20 passos. 20 passos pelo chão iluminado até a escuridão salvadora. Lucy não sabia como rezar, ninguém havia lhe ensinado. E agora ela simplesmente fechava os olhos com força por alguns instantes, cerrava os punhos e corria para onde esperava. E agora o fantasma estava perto. E tudo isso estava acontecendo na realidade, não em um sonho. Valeu a pena esticar a mão. E esse não é um show de laser ou 3Ds. A imagem de Jéssica era a imagem estilizada de uma simples lápide. Mas aquela cor verde, como as luzes do pântano, mas aquela frieza que vinha da figura, aquele rosto imóvel, sem nenhuma expressão facial. E o olhar não era o de Lucy, mas o da pessoa à sua frente. O fantasma estendeu a mão e um dedo longo apontou para uma porta que dava para o espaço de rastreamento que Lucy não teria notado. E, de repente, não havia ninguém lá, e a escuridão ficou mais densa. A porta poderia estar trancada, e até deveria estar, pois Lucy se lembrava do cuidado que sua avó tinha com tudo isso. Mas quando a jovem empurrou a porta, ela se abriu e Lucy entrou. Era um cômodo pequeno, algo como um patamar e, para o espanto de Lucy, havia um elevador e escadas que levavam para baixo. O elevador certamente faria barulho, e a jovem preferiu descer pelas escadas, tentando se mover o mais silenciosamente possível. Por algum motivo, ela se lembrou de que, há muito tempo, quando estava na escola, sua turma havia feito uma excursão a uma usina hidrelétrica, e todos ficaram impressionados com o enorme salão e o local onde foram levados para ver o topo da turbina girando. Lucy ficou fascinada com o momento em que o elevador se abriu, um dos trabalhadores entrou nele e ela viu um monte de botões. "E qual é o andar mais baixo?" perguntou ela. "É uma poterna, um corredor subterrâneo." Por que isso lhe veio à mente agora? Sim, e agora ela estava descendo o corredor subterrâneo, só que acima de sua cabeça não havia o rugido da água sendo esmagada pelas turbinas, mas outra coisa, algo mais aterrorizante. Era uma descida profunda. Novamente uma espécie de escada. E outra porta. E mais além. Atrás dela, Lucy viu um corredor longo e estreito, com grades dos dois lados. E atrás dele havia celas. E havia pessoas nas celas. Parecia uma prisão, talvez, na qual Lucy nunca havia estado e não tinha nada com que compará-la, exceto o que havia visto nos filmes. Era de se esperar que esses moradores sérios das celas fizessem barulho quando vissem um estranho, e estranhos provavelmente nunca estavam aqui. Mas eles certamente estavam em um estado de letargia. Com capuzes cinzentos idênticos e cabeças raspadas, eles estavam em um mundo só deles. Alguns estavam deitados em suas celas, alguns estavam agachados, alguns estavam murmurando e enrolando as palavras. Eles não reagiram à aparição de Lucy. Ela caminhou pelo corredor, olhando para os rostos e pensando que agora o sonho finalmente havia começado, porque não podia ser de verdade. Sim, essas pessoas eram diferentes no físico, nas características faciais e, aparentemente, na idade. Mas suas expressões faciais eram uma falta geral de expressão. Elas lembravam Lucy daquelas bonecas renascidas, que são tão fáceis de confundir com vida, mas na realidade não há vida nelas. E há pessoas que nunca conseguem colocar as mãos em uma boneca renascida, um bebê morto, só isso. Quantos são? Lucy não contava, mas, na maioria das vezes, havia uma pessoa em cada cela.
Com menos frequência, 2. Pelo menos 50 pacientes ou cobaias. E então sua avó saiu por uma porta lateral no final do corredor. Não, ela não ouviu ninguém entrar, ela estava com pressa para fazer alguns recados. Ela estava carregando papéis em suas mãos. A vovó não havia mudado muito ao longo dos anos. Sim, ela havia perdido um pouco de peso, as rugas haviam se aprofundado, mas era só isso. Ela usava o roupão branco que Lucy usava com mais frequência. E aqueles óculos que Lucy lembrava de sua infância. E, é claro, sua avó a viu imediatamente. Ela não pareceu surpresa. Ela olhou para Lucy por cima dos óculos com aquela expressão de desagrado questionador com a qual ela cumprimentava depois de longas ausências, quando a neta se atrasava para a aula ou voltava de um compromisso mais tarde do que o prometido. "O que está acontecendo?" perguntou a vovó. E Lucy entrou na brincadeira, respondendo em um tom igualmente calmo. "Talvez possamos finalmente conversar." Asterisco asterisco. Elas se sentaram no escritório de sua avó, e tudo, exceto as paredes, era o mesmo que Lucy se lembrava. A mesma escrivaninha, o mesmo sofá de couro no canto, o mesmo sofá de couro no canto onde a avó às vezes se sentava à tarde da noite, tirava um cochilo ou dois e depois se sentava para trabalhar novamente. E na estante estavam os mesmos livros. Só que agora eu teria de conversar com Lucy como um adulto. "Meu bebê. Você o levou embora?" Lucy fez a mesma pergunta que tinha vindo fazer. "O que você quer de mim?" perguntou a vovó. Foi aí que ela mudou. Sua voz agora não tinha nenhuma ternura. Pelo contrário, havia novas notas nela. "É assim que você fala com alguém que odeia. Quero que me conte sobre sua mãe. Estou começando a me lembrar de algumas coisas, mas em pedaços. Quero que você me explique o que faz com as pessoas que mantém em gaiolas. E, por fim, quero que me diga onde está meu bebê. Não me diga que não sabe que é mentira." Agora havia outro sentimento de interesse nos olhos da vovó. Uma faísca brilhou quando Lucy disse-o lembrando. Aglaia pegou um cigarro, colocou-o no suporte de madeira e o acendeu. Pelo que Lucy se lembrava, sua avó raramente fumava. Apenas algumas vezes na frente de sua neta. Aglaia ganhou mais alguns segundos de tempo soprando a fumaça. "Bem, não vou explicar o contexto de tudo isso. Se você tivesse se tornado biólogo ou médico, como pensávamos, ela enfatizou o nós ou em sua voz, então talvez. Mas se não, é inútil. Sim, os que você viu são material de pesquisa. As mesmas cobaias, coelhos ou o que preferir. De certa forma, éramos como lobos. Aqueles eram os banheiros da floresta, e nós éramos os banheiros das favelas. Eles são escória, Lucy. Você deveria tê-los visto antes. Quantas pessoas já passaram por suas mãos dessa forma?" A vovó torceu o nariz. "Pare com isso. Você não é jornalista para causar sensação. Uma bruxa velha matou 1000 pessoas para seus experimentos. Ok. Qual é o objetivo? Alguém está traficando os órgãos de outras pessoas. E você, então?" Lucy se sentiu muito cansada. A avó encolheu os ombros. Experimentos. Experimentos. Na maioria das vezes, drogas. Com menos frequência, manipulações cirúrgicas. Tive sucesso em muitas coisas. E a continuação dos experimentos bem-sucedidos foi o tratamento de pessoas, as mesmas pessoas que sofrem de doenças mentais. É claro que tudo é voluntário. Eles vêm até mim, me trazem dinheiro. Mas eu o conheço, disse Lucy, você não fez isso pelo dinheiro. Foi pela ciência. Você é o cavalheiro deles, sem medo, mas quanto às censuras? A senhora pensa bem, sorriu a vovó, e quando eu me for, tudo isso será tornado público, e servirá bem à profissão médica. No momento, não quero expor tudo isso à luz do dia. Não quero sensacionalismo, não quero um julgamento. Só quero fazer o que me resta fazer. E Jéssica? Perguntou Lucy de repente.
Por que ela faria isso? A avó ficou surpresa. Ela está morta. Está morta há muito tempo. Ela ainda está lá, no antigo lugar. É lá que ela está enterrada. Ela também é uma cobaia, não é? Por que você a manteve com você? Quais eram os poderes dela? Bem, ela era capaz de, e como explicar isso, e foi muito repentino. Ela criou uma espécie de fantasma de si mesma. Ela estava em um lugar e as pessoas a viam em outro. Lucy teve dificuldade para manter a compostura. Depois de tudo o que tinha visto e ouvido, ela queria gritar como uma garotinha e bater com os punhos na mesa, gritando: "Não é verdade, não pode ser." Mas ela teve que se sentar ali e fazer aquelas perguntas secas e apaixonadas. Eu entendo. As pessoas vinham até você, traziam seus parentes doentes e você os ajudava. A senhora os curava, disse a vovó com um orgulho não intencional. Curei, concordou Lucy. Vamos falar de mim. Por que você precisava de mim e por que não queria me deixar ir? A vovó tirou a cinza de seu cigarro. Bem, como você deve ter notado, você não é minha neta. Eu nunca tive filhos. Sua mãe é uma espécie de hippie ou como são chamadas essas subculturas, desculpe. Não é minha área. De qualquer forma, ela só vendeu você para mim. Eu tinha filhos de vez em quando. Não com frequência, mas era divertido trabalhar com eles. E você foi meu primeiro experimento bem-sucedido. Daí a limpeza de memória, certo? E o fato de você querer me observar pelo resto da vida? Do que você se lembrava? A avó respondeu à pergunta com uma pergunta e, mais uma vez, havia um interesse genuíno em sua voz. Uma jovem mulher com cabelos tingidos de rosa. Nós viajamos com ela no trem. A avó acenou com a cabeça em sinal de satisfação. É isso mesmo. Ela trouxe você para mim. Você estava doente, Lucy. A única coisa que você tinha a seu favor era um internato para cães. Sua mãe era muito jovem. Ela ouviu falar de mim em algum lugar, veio com seu último centavo, queria que eu a curasse. Na época, tudo era tão estável que eu não sabia se conseguiria. E convenci sua mãe de que você deveria ficar aqui. Que você tomaria medicação para o resto da vida e teria tudo o que precisasse. Eu lhe dei dinheiro. Ela aceitou, o que significa que ela entregou você para mim. Lucy ficou parada por um tempo com a cabeça baixa. Depois, olhou para a avó. Eu lhe ofereço um acordo, disse ela, você me interessa como uma experiência de sorte. Eu ficarei com você. Pode me colocar em uma gaiola e nunca mais me deixar sair. Pode fazer todos os experimentos que quiser. Mas você dará a criança ao meu marido. Ela está aqui, dormindo em uma barraca perto do lago. A vovó parecia hesitante. Minha filha é normal. É por isso que a senhora não está nem um pouco interessada nela. E eu ficarei com você até a sua morte ou a minha. Agora tudo estava fora de escala. Alguns minutos lânguidos se passaram. A avó pegou o telefone. Kirill, venha à minha casa. Quando um homem de 1,80 metros de altura apareceu na porta, Lucy se deu conta de qual era o nome de Cal. Asterisco asterisco. Foi assim que tudo terminou. Tony acariciou a caixa entalhada com os dedos. Aquele desgraçado me trouxe até você um bilhete de Lucy. Dizia que ela não voltaria. E que se eu resistisse à decisão dele, eles não deixariam nem eu nem o bebê sair. Então, continuei na estrada, chamando o mesmo motorista de táxi que nos trouxe até aqui. Parecia uma vida inteira, não 24 horas. Ele me ajudou a carregar minhas coisas. Ele olhou para você, tão pequena, e me perguntou sem pensar duas vezes: onde você perdeu sua mãe? E foi aí que eu chorei. Vitória olhou pela janela por um tempo, segurando as lágrimas, encarando a si mesma. Então ela perguntou: nós vamos procurá-la, não vamos, mamãe? Eu dei minha palavra de que não faríamos isso. Mas não fiz. E se por algum milagre a caixa chegasse às minhas mãos?
É a letra da mamãe, não é? E quando Tony assentiu, ela continuou com convicção: é isso mesmo. É um sinal. Primeiro temos que descobrir o que aconteceu com a vovó. Bem, não a vovó. O que você sabe sobre ela? Se ela tinha algum nome na ciência e se está morta agora? Tem de se saber. Não poderia ter passado despercebida. Vamos virar este lugar de cabeça para baixo, mas vamos encontrá-la. Asterisco asterisco. Eles encontraram 2 anos depois, quando Tony já havia quase perdido as esperanças, mas Vitória ainda não havia desistido. Antes disso, em todos os lugares, em todas as instituições científicas com as quais o professor esteve associado e onde eles fizeram perguntas, disseram-lhes que o rastro de Julia Stepanovna estava perdido. Vitória começou a postar em fóruns, em grupos de mídia social, enviando fotos, e um dia recebeu uma mensagem de que não era seguro. Acho que ela está enterrada em nosso cemitério. Eles foram imediatamente para o lugar certo e, com certeza, encontraram o túmulo. Era uma pequena vila, longe da Península Malfadada. Portanto, Julia havia se mudado novamente nos anos que se seguiram. Talvez mais de uma vez. Um modesto monumento de granito. 2 datas e a mesma fotografia que sempre aparecia nas revistas quando publicavam o trabalho da idosa. Tony e Vitória ficaram parados no túmulo por um longo tempo. Talvez seja tudo uma armação, disse Tony, ela mesma era louca, poderia ter fingido a própria morte. Pode ser, mas não podemos perder o fio da meada. Devemos entrar em contato com a funerária. Alguém pagou pelo funeral, e eles sempre pedem um número de telefone, alguma informação de contato. Foi assim que eles deram o último passo. Conseguiram o número de telefone que procuravam e, em pouco tempo, estavam conversando com um homem mais velho e pesado que disse que, nos últimos meses da vida de Julia Stepanovna, ele trabalhava na clínica como uma espécie de administrador. A senhora idosa havia partido inesperadamente para todos, de um ataque cardíaco fulminante, e não teve tempo de deixar ordem sobre o que fazer em seguida. Ela tinha pacientes lá, alguns deles foram internados em um internato, sabe, aquele para cães. Vários internatos, eu acho. Não acho que havia tantos lugares em um só. Você se lembra dessa mulher? Tony colocou a foto de Lucy sobre a mesa. Todos pareciam iguais. Magra, careca, o cara começou a dizer, mas depois olhou para ela mais de perto, aquela. Ela estava no circo, eu acho. Fazia truques de mágica. Conseguia ler mentes. Encontrava coisas escondidas. Uma garota engraçada. Tony e Vitória se entreolharam. De qual circo você se lembra? Perguntou Vitória, suplicante. Não, admitiu o cara honestamente, mas havia um número interessante com cabras treinadas. Uma cabra andava em um arame como se fosse uma corda bamba. E em suas costas estava um macaco disfarçado de cavaleiro. Em um vermelho como esse, e conduziu as crianças. Elas riram muito. Asterisco asterisco. Eu encontrei, disse Vitória a seu pai, é quase 100% sobre essa empresa. E eles não têm um site, é claro. Tudo o que você pode fazer é descobrir onde eles estão em turnê agora e ir veja essas fotos. Cabra, arame, cavaleiro macaco. Ainda bem que temos uma pista. Eles descobriram que a empresa está no sudeste do país atualmente, em uma pequena cidade da Pradaria, e que ficará lá por mais uma semana. Eles pegaram a estrada imediatamente. Tenho a sensação de que mamãe está lá, disse Vitória. Mas depois que a vovó morreu, Lucy se tornou uma pessoa livre e nem sequer tentou voltar para nós. Não sei o que pensar. Talvez ela tenha pensado que você não a perdoaria. Quero dizer, ela meio que deixou você, não foi? Isso é ridículo, Tony estava com raiva, mesmo que você me esqueça. Lembre-se do que ela passou por você. E então ela decidiu não voltar com você. O Circo Chapito tinha um show todas as noites. Tony e Vitória se hospedaram no primeiro hotel que encontraram e decidiram ir quando os artistas estivessem se apresentando. Dessa forma, eles poderiam ver Lucy do lado de fora primeiro. E se eles não a reconhecerem?
Preocupou-se Vitória. Você está louco? Não é com isso que estou preocupada. Lucy nunca foi capaz de fazer nenhum truque. Ela nunca teve superpoderes. Ela é apenas uma pessoa normal. Então, a avó dela ainda estava fazendo experiências com ela? Estamos prestes a descobrir. Tony notou que, quando abotoava a camisa, suas mãos tremiam violentamente e os botões estavam sem as presilhas. Vitória o ajudou a se vestir. Vamos comprar flores? Sugeriu ela. Não. Tenho medo de dar azar. Tenho medo de dar azar. Nós as compraremos mais tarde. Era a primeira noite quente da primavera. E isso, por si só, já parecia uma festa. Havia um parque perto da praça onde ficava a tenda do circo. Naquela hora, havia tantas crianças lá que os olhares se espalhavam. Mães com carrinhos de bebê, bebês que estavam começando a andar, segurados gentilmente pelos pais. Crianças mais velhas em triciclos. As vozes das crianças ecoavam por todo o parque. Algumas tinham vindo para o show, outras estavam apenas passeando, aproveitando o calor após o longo inverno. Vitória e Tony compraram ingressos. Fila da frente? Perguntou a garota. Não, objetou o pai, não quero que ela nos veja do nada e assim, durante o show. Nós a abordaremos mais tarde. Você tem a sensação de que a mamãe está lá? Tenho um pressentimento. A música começou a tocar, as conversas pararam abruptamente. Pai e filha não conseguiam tirar os olhos da areia. Um número após o outro. Mas não havia Lucy. Não havia nem mesmo alguém que se parecesse com ela. Tony olhou para Vitória e viu que a garota estava à beira das lágrimas. Faltava apenas uma atração, Motorbikes, quando Vitória não aguentou mais. Vamos sair daqui. Espere, Tony se agarrou à sua última esperança, vamos perguntar a alguém. O porteiro ou algo assim. O porteiro lhes mostrou um homem alto com um colete preto. Ele é o homem no comando. Olhe, Tony lhe deu uma foto de Lucy, essa mulher não trabalha para você. A foto é antiga, tem anos. Eu estava preparado para que o homem balançasse a cabeça, dizendo, eu não a vi, não sei. Mas o homem pegou Tony firmemente pelo cotovelo. O que você quer dela? Vamos lá, vamos conversar. Por favor, só por alguns minutos, Vitória colocou as mãos em volta do peito em um gesto de súplica. Os três foram para a parte de trás da tenda do circo, escolhendo um lugar onde a música era mais calma. Não foi fácil encaixar sua história nos poucos minutos que Vitória havia lhes prometido. Mas eles tentaram. O homem passou a mão lentamente sobre a testa. Sim, nós a pegamos. Quando a acolhemos, não foi porque ela estava doente. É que ela não nos contava nada sobre si mesma. Ela não se lembrava, ou nos dizia que não se lembrava. Truques? Que truques especiais havia? Sim, ela conseguia adivinhar em qual mão um objeto estava escondido, às vezes adivinhava os pensamentos de outras pessoas de forma surpreendentemente correta. Mas isso nem sempre acontecia. Não se pode agir assim. Ela aprendeu algumas coisas aqui. Por que você a levou embora? Perguntou Tony animado. Ela estava sentada do lado de fora de nossas carruagens esta manhã. Só Deus sabe de onde ela veio. Ela pediu para cuidar dos animais, qualquer tipo de trabalho. E nossos salários são baixos, e sempre precisamos de pessoas assim, dar e receber. Você podia ver que ela estava com muita fome. Foi assim que ela ficou conosco. Onde ela está agora? Eu lhe peço, o homem perdeu a compostura, ela realmente não se lembra de nada. E se você vier com seu passado agora, pode arruinar a vida dela novamente. Como pode ser isso? Vitória gritou de uma forma estranha e silábica, eu sou a filha dele. Você se dá conta de quantos anos se passaram? O homem olhou para Vitória com pena e, ao mesmo tempo, suplicante, não é mais assim, e tudo mudou, e ele tem uma família diferente agora. Vitória não entendeu, mas Tony sim. Lucy se casou?
O homem assentiu com a cabeça. Ela é minha esposa. Mas você pode pelo menos vê-la de longe? Vitória não conseguia falar por causa do choque, então Tony fez a pergunta. O mais importante para ele era saber que Lucy estava realmente ali, que estava viva. O homem ficou em silêncio por um momento e depois disse: Ela está no parque, passeando com seu filho. Ele os levou até a cerca. Ali, vocês estão vendo, com a blusa vermelha. A distância era grande, mas era como se Tony tivesse recebido um binóculo. Ele viu Lucy, uma estranha, não mais a jovem de quem ele se lembrava. Lucy, com um corte de cabelo curto em vez de longo. Ela estava sentada em um banco com um menino de cerca de 5 anos brincando a seus pés. Obrigado, disse Tony ao marido de Lucy. Ele percebeu que não iria se aproximar dela. Esta, a nova Lucy, tinha um rosto gentil. E o leve sorriso com que ela olhava para o bebê dizia que Lucy estava muito feliz. Que maneira de acabar com tudo isso! Mas Vitória havia desaparecido. Ninguém percebeu como ela havia desaparecido. A criança caminhou em direção à mãe e abriu o zíper de sua bolsa ao mesmo tempo. Ela tirou uma caixa entalhada e a colocou na palma de sua mão. Isso não é seu? Perguntou a Lucy. Percebeu que sua voz não estava boa, tossiu e repetiu a pergunta. Lucy pegou a caixa e a virou com grande surpresa. Ela só tinha visto a garota de relance e, é claro, nem tinha passado pela sua cabeça que, embora Vitória fosse muito parecida com seu jovem. É minha, onde você a comprou? Perguntou Lucy. Vitória disse que comprou a caixa em um mercado de pulgas. Em que cidade? Perguntou Lucy. Ah, sim, e foi onde estivemos em turnê. Eu sempre a carrego comigo, como um talismã. Eu me senti muito mal quando ela foi roubada. Vitória ficou olhando para a mãe em silêncio, incapaz de dizer uma palavra.